A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, sejam todos bem-vindos ao Observatório em Pauta. Este é o programa do Observatório Social de Lages, onde nós falamos sobre cidadania, sobre observatório social, sobre a atuação do Observatório Social de Lages, que é vinculado à Rede Observatório Social do Brasil. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, que vai ao ar todo mês de forma inédita, trazendo para você alguma notícia, algum conteúdo especificamente vinculado à nossa atuação. No episódio de hoje, episódio número 5 do Observatório em Pauta, a convidada é uma ex-estagiária do Observatório Social de Lages, a Anne Caroline Machado. Ela trabalhou com a gente como estagiária por 2 anos e hoje ela está na função de voluntária do Observatório Social. Então o bate-papo com a Anne hoje é para mostrar para vocês que também as pessoas jovens como a Anne, em formação acadêmica ainda, podem colaborar com o Observatório Social, podem fazer parte, podem atuar na forma de monitorar a administração pública e entregar para uma sociedade que nós temos aí ela um pouco melhor do que ela já é hoje. Anne, seja bem-vinda ao Observatório em Pauta. Muito obrigado pela tua presença. Obrigada pelo convite, Paulo. Obrigada, Observatório. E vamos aí, né? Vamos ver se eu consigo suprir aí as perguntas. Anne, eu já falei que você foi estagiária do Observatório Social de Lages, né? Então conte pra gente aí como é que começou a tua vida, como você conheceu o Observatório Social. Então, até, né, vou ser sincera, no começo, quando eu decidi que eu ia fazer estágio na área do direito, em 2022, eu não conhecia o Observatório Social. E eu fui conhecer quando eu vi a propaganda do estágio. Que aí eles foi buscar informações, né? Fui buscar informações. Eles mandavam sempre nos nossos grupos da faculdade, eles mandavam as opções de estágio que tinham pra época. E aí eu fui procurar e eu olhei o Instagram assim, do Observatório e eu não entendi, né? Não entendi do que se tratava. O que essa gente faz? E demorei pra entender. E aí eu conversei com vocês e a gente foi tendo esse contato e com o tempo eu passei a entender melhor. Eu lembro bem que na minha entrevista, né, que foi com o Paulo... Eu era presidente, eu acho, na época, né? Eu era presidente. Eu ainda falei, vocês fiscalizam. E ele falou assim, não, a gente monitora. Tem uma grande diferença, a gente sempre procura deixar bem claro que a gente não é um órgão fiscalizador, né? A gente é um órgão de monitoramento, né? Quem fiscaliza aí é Câmara de Vereadores, Tribunal de Contas, Ministério Público. Nossa função é de monitoramento, né? Anne, e o que te motivou a se candidatar para fazer estágio no Observatório Social de Lages? Você já falou que buscava um estágio na área do direito, né? Mas o que mais te motivou? Eu sou formada em estética também e hoje em dia eu curso direito, né? Hoje em dia eu estou na 8ª fase do curso de direito. E na época eu decidi que eu não... Na verdade, já durante o curso de estética eu vi que não era muito o que eu realmente gostava. Mas estava trabalhando na área e aí era época de pandemia, né? É verdade. 2022, né? 2020, saindo da pandemia. Saindo da pandemia. Ele foi bem no início da retomada da vida normal, né? Então, em 2021 eu fiz todo o curso, dos 2 primeiros semestres online. E foi quando a gente tinha recém ido para faculdade mesmo, né? Para o presencial. E aí eu falei, agora eu quero fazer um estágio, porque a gente sabe que, né, o estágio é só durante a faculdade, né, depois... E aí veio a necessidade, e aí eu comecei a buscar, e aí o observatório apareceu, assim, a ideia, e eu tinha um pouco de receio de ir para um escritório de advocacia. Que semestre você estava na época, você lembra? Tava no terceiro bem semestre. Começo ainda da faculdade, né? E aí, a gente não se sente tão preparada, assim, né? Então, eu disse, olha, parece uma coisa que eu vou conseguir, assim, uma coisa mais tranquila, assim, né? Da área do direito mesmo. Então, eu fui motivada inicialmente por isso. Muito legal. Você falou que era formada em estética, né? Então a tua rotina antes de começar o estágio era de uma acadêmica de 3º semestre do curso de Direito, já com uma formação em estética, mas tinha alguma atuação na tua área de formação original ou você zerou e começou do nada? Na verdade, inicialmente eu entrei no observatório achando que eu iria continuar na estética, nos horários assim que eu tivesse liberado, eu ia continuar, mas aí isso durou bem pouco tempo. Eu falei, não,
Vou ficar só no estágio mesmo. Só no estágio do observatório. Então, daí, quando você começou, você assumiu de forma integral o estágio do Observatório Social, que eram de 6 horas, é isso, né? 6 horas, acho que, se não me engano. E mais, o curso era noturno, o seu curso? Na época era de manhã. Era de manhã, então você fazia estágio à tarde. Estágio de manhã, faculdade de manhã e estágio de tarde. Isso. Então, aí, teoricamente, eu iria trabalhar na estética à noite, né? Sim. Mas aí eu vi que realmente... Então, como a tua experiência profissional anterior era na área de estética, você chegou zerada no Observatório Social, né? Foi aprender toda a rotina de Observatório Social. E assim, lá né? dentro, A gente tem que levar em conta por que eu digo do receio de trabalhar. Porque a aula online, ela... não é muito eficaz, eu acho. Ela não é tão proveitosa. É difícil para quem consegue tirar proveito dela. Então, esse primeiro ano, assim, foi bem vago, sabe, assim, pra gente. Depois, quando a gente retornou pro presencial, é que realmente engrenou, assim, né? Tanto que o primeiro ano eu passei meio... Eu me lembro muito bem da tua entrevista, quando você falou que eu participei da entrevista, fomos eu e a Lidiane que fizemos uma entrevista, né? A Lidiane é a nossa coordenadora administrativa, e eu fiz para a Anne uma pergunta que eu faço ainda hoje. A gente participa de entrevistas para candidatos de estágio, uma pergunta que eu sempre faço, né? Você já ouviu falar em Observatório Social? E não raras as vezes a gente recebe respostas dizendo que nunca ouvi falar em Observatório Social de alguém que quer fazer estágio na entidade. Eu lembro que a Anne não só falou que foi sincera, como não tinha ouvido falar, porque não conhecia, e não conhecer não é demérito, né? A gente sabe que às vezes as pessoas não sabem, mas ela, logo em seguida que ela disse que não conhecia, ela disse assim, mas eu fui pesquisar sobre e eu descobri que faz isso, aquele outro, inclusive chegando ao ponto que ela falou, vocês fiscalizam a prefeitura, né? Que daí eu cheguei no ponto dizendo que não, a gente não fiscaliza. Ô, Anne, você já tinha... você estava na terceiro semestre do curso de Direito, você já tinha tido alguma noção ou contato com temas como cidadania, transparência, controle social, ou você nunca nem tinha ouvido falar disso aí? Olha, eu só conhecia a palavra mesmo, porque na prática não. Na prática não conhecia nada. Tanto que é o que eu te falei, eu demorei para entender o que de fato o observatório fazia, porque era uma coisa completamente nova para mim. Então, até, né, foi muitos dias ali de estágio até ali de conseguir me explicar toda a logística do que vocês faziam, né? Para mim era difícil entender isso de ser só voluntário, de ser uma organização não governamental, que não tinha nada a ver, né? Que era uma coisa mesmo dos cidadãos, assim, né? Sim, isso mesmo. E qual a lição que você pode dizer que tirou de se aproximar de temas como esse, de exercício da cidadania, de transparência, de controle social? Eu acho que a gente sempre terceiriza todas as nossas funções como cidadão. A gente espera que vão lá e limpem a cidade, que não joguem lixo, que cuidem de tudo. Que não tenha corrupção. Que não tenha corrupção, só porque por vezes a gente esquece que todo mundo tem uma função, né? E hoje em dia eu tenho essa noção, né? Inclusive até eu acho engraçado sempre que minha mãe fala assim pra mim: Anne, aqui tem um buraco na rua, por que você não posta falando sobre isso? Eu falei, mãe, por que eu vou postar? Né? Isso não é assim, quando tá ali, faz muito tempo que não foi arrumado o buraco, aí seria bacana postar. Mas naquele caso, ela nem sabe que ela pode fazer o pedido ali para que seja arrumado, né, pela ouvidoria. E eu falo, mãe, por que você não faz? Nunca fez. É isso aí, né? E é eu falando, né? Eu falando dentro dando o caminho, né? Dando o caminho, né? Então a gente vê o quanto as pessoas não sabem que podem e por vezes também não vão atrás, né? Não se interessam. A tua experiência dentro do Observatório Social, conte pra gente aí como foi o teu contato. Teu contato maior era com a Lidiane, né, que é a nossa coordenadora administrativa, você trabalhava diretamente com ela, com a equipe de voluntários, era basicamente nas reuniões e atividades do dia a dia. Conte pra gente aí essa experiência de uma estagiária do Observatório Social. Então, eu fui no começo ali, quando eu entrei, né, no início de 2022, a Lidiane estava, né, e aí teve um momento que ela saiu pra licença maternidade, né, e eu pensei, meu Deus, agora eu fiquei sozinha agora. Mas aí foi tudo certo, né? Consegui, porque aí eu acabava assumindo mais funções ali, né? Quando ela saiu, aí eu participava das reuniões do Observatório Social do Brasil, né? Então já era uma carga, assim, que era diferente. Mas foi muito positivo pra mim. Eu acredito que hoje, a parte da prática, assim, né? De você analisar os editais, de redigir ofício. O Paulo me ajudava muito na parte da escrita também, de que palavra usar.
era coisa básica, assim, mas que a gente precisa que alguém fale, né? Então isso foi muito positivo pra mim, assim. E o pessoal, né? Eu acho que a prova da boa convivência é eu estar aqui hoje, isso né? mesmo. Eu lembro que até... às vezes as pessoas que são acadêmicas de direito, elas, mas não é dentro da minha área fim, né, daquilo que eu vou fazer no dia a dia. E eu lembro de uma das vezes que eu falei para ela que nessa correção de ofícios que a Anne citou, eu disse, isso aqui pode não parecer, mas isso aqui faz parte da tua rotina numa formação acadêmica de direito, né? Porque o acadêmico de direito ele vai trabalhar como advogado, como promotor, como juiz, como serventuário da justiça, e ele vai trabalhar escrevendo, né? Então, assim, a redação, uma boa redação faz parte da rotina de um acadêmico de direito, mais ou menos assim, né? Sim, e eu acredito também que o fato de a convivência com todos vocês, né, o aprendizado que a própria convivência com as pessoas pode trazer pra gente, experiência, né? Então, de vida, por mais que não seja aquilo assim que é uma coisa tão focada em direito civil, direito penal, mas, né, é uma experiência que é muito válida por conta disso, pelo fato de que a gente aprende conviver com pessoas, trabalhar com pessoas, né, gerir os problemas, enfim, eu acho que foi bem válido ali para minha... Você falou já das suas principais atividades no dia a dia, monitoramento de editais, acompanhar Portal Transparência, reuniões com a Rede Observatório Social do Brasil, onde se aprende bastante, né, nas reuniões, tem muita gente boa lá na Rede Observatório Social do Brasil. E eu queria te perguntar se tem alguma passagem, algum projeto, algum trabalho dentro do observatório que te marcou, assim, porque eu lembro que uma vez, em uma reunião, não sei se você vai lembrar, né, que a gente encontrou alguma inconsistência em algum edital de licitação, e eu lembro da Anne muito indignada na reunião do Observatório Social. E aí eu falei para ela, eu disse, Anne, hoje, já fazia algum tempinho que você estava lá, né? Eu disse para ela, Anne, hoje eu consigo perceber que virou a chave na tua vida com relação ao controle social e o monitoramento da administração pública, porque o lema do Observatório Social é transformar a sua indignação em atitude, né? E eu lembro que naquele dia, quando eu te vi indignada com aquela situação, eu não vou lembrar o que é, obviamente, mas eu lembro que eu te falei ainda, assim, hoje eu notei que virou a chave e hoje você entende exatamente o que nós fazemos. Não sei se é mais ou menos isso, né? Não, eu realmente, assim... Mas de projeto que a gente fez, que a gente realmente foi pra rua, porque aí eu não tinha muito essa convivência de sair, né? Sim. Tinha os voluntários lá que faziam, né, as visitas nos locais, mas teve o do picolé, que foi, eu acho que, não lembro qual foi a final do ano, comemoração. Da Semana de Combate à Corrupção, exato. A Semana de Combate no final do ano. Conte pra gente essa história, então. E a gente alugou, né, um carrinho de picolé e levamos pra rua. Na época ainda tinha mais um estagiário e era a Cris, que ali ainda estava na licença maternidade. Então nós fomos pra rua e também teve o Jorge. O Jorge tá lá até hoje ainda. E aí a gente foi pra rua com aquele carrinho, só que a gente não ficou perto dele. A gente deixou o carrinho ali, fez uma plaquinha dizendo compre o seu picolé, deixou ali, tanto que a gente deixou uma caixinha, né, colada ali, mas era uma caixinha que podia ser arrancada. E ficamos ali mais ou menos uma tarde, né, caminhando no centro da cidade, ali no calçadão, e deixamos que as pessoas comprassem o seu próprio picolé e pagassem. Era R$2 cada picolé, né? E aí, assim, claro, né, a gente não se afastou tanto, a gente ficou meio por ali, mas naquela tarde todo mundo comprou e pagou o seu picolé. Então aquilo pra mim foi bem, porque, né, a gente sempre fica com essa assim, meu Deus, vamos levar a caixinha, vamos levar o carrinho, vamos levar o carrinho. Mas não aconteceu nada, foi tudo certo. Foi uma experiência bem positiva. Essa experiência já tinha sido feita em alguns outros lugares, a gente trouxe para o Observatório Social e o mais legal é que teve mais dinheiro do que foi vendido de picolés. Então nós tivemos pessoas que doaram dinheiro a mais para a campanha. Era na campanha da Semana de Combate à Corrupção, né? Aí eles doaram para ajudar, só que acabava que desde não sabia fazer a conta de quantos tinham. Exato. Mas algumas pessoas falaram, né? Entraram em contato ali com a gente, daí falando que estariam doando, né, pro observatório mesmo. Isso é muito legal, que mostra que a nossa cidade ainda é uma cidade que as pessoas não estão tão envolvidas com a corrupção, porque a gente sempre bate na tecla, né? A corrupção não é só aquela de desvio de recursos públicos de grande vulto, aquele negócio todo. A corrupção às vezes está presente em coisas do dia a dia, né? Estacionar numa vaga. É exatamente isso que a gente isso aí. Que... Estacionar numa vaga proibida, a internet do vizinho, a TV a cabo pirata, são essas pequenas coisas, estacionar em fila dupla, às vezes na frente da escola.
Então, essa semana de combate à corrupção que marcou bem a Anne, que foi a história do carrinho de picolé, é para mostrar isso daí, né? Pô, se o picolé não é seu, não tem por que você pegar e não pagar, né? E a gente teve esse retorno positivo da sociedade, né? E essa convivência aí que você falou com os outros voluntários, com os membros da entidade aí, foi interessante para você? Te marca até hoje ou não? Foi, com certeza, né? Eu e o Paulo, a gente tá sempre ali. Agora a gente não se encontra mais tanto por conta que eu já não tô mais no observatório, mas ali pelo Instagram, porque hoje eu trabalho com o Instagram, né, Paulo? Então a gente conversa bastante por ali. A Anne hoje é uma influenciadora digital, ela divulga marcas e empresas pelo Instagram e ela é uma das grandes divulgadoras da marca do Observatório Social de Lages. Ela como voluntária nossa, ela faz esse trabalho, né? Porque o voluntariado no Observatório Social a gente sempre fala, né? Você não precisa estar lá todo dia para fazer a sua função, né? Hoje eu estou aqui gravando com a Anne de forma voluntária, né? A segunda atividade do dia como voluntário no Observatório já tivemos hoje. E esse é o trabalho que a Anne faz, né? Com a exposição da imagem dela, desse trabalho que ela tem hoje na rede social, ela ajuda muito a divulgar o nosso Instagram do Observatório. O que mais de impacto que tem na tua vida hoje que você aprendeu com o Observatório Social que você carrega até hoje? Depois que você saiu do Observatório Social, você teve um cargo interessante na cidade aí, né? Você pode contar aí para nossa audiência, né? Eu nem cheguei a completar os meus 2 anos. Eu iria, Saí um pouquinho antes, Saí um pouquinho antes, porque na época eu ganhei o concurso para realeza da Festa do Pinhão no ano passado, né, em 2024. E aí eu saí do observatório que monitorava a prefeitura para, né, não ter de certa conflito forma, de interesses, né? Exatamente, a gente trabalha na prefeitura, né, pelo menos durante o período ali, né? Então a gente vê como as coisas acontecem, a gente entende a complexidade de tudo que acontece ali. E assim, até por vezes a gente tinha experiências que eu via, assim, tinha algum problema em qualquer coisa ali que a gente estava tendo contato, tinha algum problema e a gente via a questão dos servidores ficarem, não saberem como conduzir o problema, né? Então a gente entende que existe toda uma logística complicada nessa... Com certeza, né? Você vivenciou de fora enquanto parte do Observatório Social, o monitoramento, e depois quando você de alguma forma estava vinculada ao município, à prefeitura, como princesa da Festa do Pinhão, você viu essa rotina interna do dia a dia, o outro lado do balcão, literalmente falando, né? É complicado, né? Porque a gente vê que os dois lados têm suas dificuldades. Vocês têm as dificuldades de ver, de como é que funciona, de entender aquilo, e por vezes a questão da transparência dificulta o trabalho do observatório, né? Com certeza. Porque as coisas são colocadas ali de forma que às vezes não é tão claro e tão fácil entender. E se fosse colocado de forma mais, né, intuitiva, era, né, mais para que mais qualquer cidadão pudesse acessar de forma um mais fácil do seu celular lá do bairro, né? Pudesse acessar dessa forma. Anne, e nessa tua vivência de observatório social, você acredita que de alguma forma isso te preparou para o mercado de trabalho? Que vai vir ainda? Você falou que está no 8º semestre de Direito, né? Sim, com certeza. Eu acho que hoje eu sou uma pessoa bem mais ligada nesses pontos, né? Como eu disse, a questão da minha escrita, que eu uso até hoje, né? Agora que a gente está na fase da faculdade ali, que a gente faz petição e tudo. Então, muitas vezes, essa parte de já ter a prática... Sem contar que na época também eu aprendi muito a mexer ali com Excel, com tudo aquilo que a gente... De rotinas do dia a dia do observatório. E aí que também a gente usa, né? Em diversas áreas aí de profissões a gente precisa usar. E tudo isso eu aprendi no observatório. Mas eu acho que o ponto principal ainda... também, né, hoje em dia, era que até então eu tinha muita, vergonha de falar... E aí no observatório já foi quebrando isso, porque nas reuniões às vezes a gente precisava explanar alguma coisa, né, como a gente estava ali, né, todos os dias, para os voluntários que não estavam todos os dias. Então também a parte da oratória, de perder a vergonha, também foi bem importante. Principalmente para pessoas às vezes que você não tem convívio diário, né? Essa parte da oratória, sim, de chegar e falar, como você está fazendo hoje aqui, né? Tá diante de uma câmera, né? Hoje você está muito desenvolta, né? E é o grande desafio, às vezes, das pessoas é falar em público, falar para quem não conhece, esse tipo de situação, né? Tenho certeza que colaborou muito, né? Sim. Porque a rotina administrativa do Observatório Social,
existem algumas pessoas que estão lá diariamente, que são as pessoas contratadas. Você é a estagiária, a Lidiane é a nossa coordenadora. Então, essas pessoas estão enxergando diariamente tudo que o Observatório Social acontece. Os voluntários em serviços pontuais, escolhe um dia da semana, vai lá, faz a sua demanda, ou até mesmo nas reuniões quinzenais. E aí, nas reuniões quinzenais de diretoria, quem apresentava as demandas que eram necessárias eram essas pessoas que estavam lá no dia a dia, que era a Lidiane e ela. E quando a Lidiane estava afastada de licença maternidade, ela que coordenava sozinha o observatório. Eu tenho, na época eu era o presidente, eu tenho uma grande gratidão pela Anne nesse período em que a Lidiane esteve afastada. Por quê? Porque ela era uma estagiária, em tese não teria tantas responsabilidades quanto um funcionário, e mesmo assim, literalmente, ela tocou o Observatório Social nesses 6 meses que a Lidiane ficou em licença maternidade, né? Então, eu nunca não sei se eu tinha te falado isso já, mas eu sempre reconhecia isso pro restante da diretoria. Na época tinha a Cris, só que como a Cris fazia mais as trabalho funções pontual, ali das escolas, do Observador Mirim, então dentro do observatório mesmo, aí eu fiquei mais parada lá. Acredito. Sozinha, tinha dias, daí depois a gente fez e depois a gente colocou o Christian na época, né, o outro estagiário, daí dei uma respirada. E a tua rotina depois do estágio do Observatório Social? Você já falou que foi princesa da Festa do Pinhão, né? Aí mudou, né? Aí foi um ano não de funções, né, mas ali bem da realeza foi de 3, vinculação, 4 meses, né? Um ano vinculado pelo menos, né, até que a gente passou a faixa agora em março. Só que aí ali pós-realeza, durante a realeza, né, eu comecei a trabalhar com o Instagram, porque quando a gente se torna uma figura pública, tem muito prestígio, então muitas pessoas começam a acompanhar. E aí tu vê que existe uma necessidade de eu dar um retorno, não adianta eu ali chegar 2.000 pessoas em um dia, que foi como aconteceu no concurso, para me seguir e eu não ter o que postar, eu não ter conteúdo. Então eu comecei a postar. Hoje eu vejo, né, se eu pego um conteúdo de um ano atrás, quando era início da realeza, e de hoje eu fico, meu Deus. A evolução. A evolução, assim, que teve. Mas aí, e desde então, meu Instagram cresceu bastante e eu continuo trabalhando nisso, né. Hoje até eu estou no outro lado, mas eu também estou trabalhando na Band hoje, que é como contratada como influencer digital, mas que eu faço entrevistas, né? Então hoje eu sou a entrevistada. É isso aí, ela também trabalha, além de ter um Instagram muito legal ali, divulgando marcas, influenciadora digital mesmo, ela tem essa vinculação como repórter, né? E é bem legal ver o crescimento dela como pessoa, como profissional. Eu até disse para ela esses dias em mensagem, eu disse que essa vivência dela diante das câmeras a torna mais desenvolta, e isso vai ajudar no dia a dia de uma função, sem saber o que ela vai seguir de carreira dentro do direito, né? Mas a comunicação faz parte do direito, seja ela escrita, como você falou, que tem essa lembrança que evoluiu bastante, até a comunicação oral e visual, né? Anne, e como que você passou a enxergar o setor público e a cidadania depois do estágio do observatório? Hoje você tem uma outra visão de como a coisa funciona? Hoje eu enxergo as fragilidades, né? É isso aí. A gente entende os problemas que existem, a gente entende que não é só de lá que tem que vir o retorno, que a gente também, enquanto cidadão comum, sem precisar ter função nenhuma, a gente pode fazer alguma coisa, e principalmente se a gente quer fazer de forma mais ativa, a gente pode estar entrando em contato com o observatório, entrando como voluntário. É importante sempre lembrar, né, que não é político. Então, que a gente não pode, eu quero daqui a pouco sair para alguma função política, não é o caminho, né? Esse não é o que a gente quer enquanto observatório. Mas eu acredito que a gente tem que saber que existe como fazer, não precisa esperar de terceiros, e não adianta ficar sentado no sofá fazendo um textão no Facebook, não vai funcionar, que não resolve o problema. É isso mesmo. @Anne Machado? @Anne Machado, ANNE_Machado. Esse é o Instagram da nossa entrevistada do dia de hoje, uma influenciadora digital, ex-estagiária do Observatório Social, acadêmica de Direito do 8º semestre, e com essa divulgação também da marca da Anne, a gente encerra
mais um Observatório em Pauta. Anne, muito obrigado pela tua presença. Obrigada pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui, pelo prestígio e pelo carinho do Observatório que sempre estiveram comigo. O convite para a Anne foi para mostrar que você que é jovem, você que é acadêmico de algum curso de graduação, você que estuda, faz curso técnico, todo mundo, tem vaga para todo mundo como voluntário do Observatório Social. A Anne foi nossa estagiária, remunerada, fez essa parte dela e hoje está aí como voluntária ajudando a divulgar a marca do Observatório Social. Acompanhe mais sobre o Observatório Social em @OSLLages, é o nosso Instagram. Lá você fica por dentro de todas as ações do Observatório e até mesmo como se tornar mantenedor ou voluntário da instituição. Agradeço ao Alair Cel pela produção e edição desta entrevista e a Nova Era TV pelo espaço cedido para a realização deste programa que está sempre disponível no YouTube e também nos canais da Nova Era TV. Muito obrigado pela sua presença até aqui, pela sua participação e acompanhando a nossa instituição, nosso Observatório Social de Lages. É sempre um prazer falar sobre o Observatório Social e que todos nós possamos usar o lema da Rede Observatório Social do Brasil, como a Anne aprendeu na prática e usa hoje, que é de transformar a sua indignação em atitude. Saiam da rede social, saiam do textão, saiam do grupo de WhatsApp e venham para a prática fazer alguma coisa de melhor para a sua cidade. Obrigado, Anne, obrigado, Alair, obrigado, Nova Era TV, e até a próxima com mais um episódio inédito. O Observatório Social de Lages foi criado em 2012 e, a partir do trabalho de voluntários que atuam como conselheiros administrativos, conselheiros fiscais e no trabalho de observação, age como ferramenta de apoio à gestão pública na busca por eficiência e qualidade e no combate à corrupção, através do monitoramento de aplicação de recursos públicos. Uma entidade sem fins lucrativos, apoiada por várias entidades da sociedade civil, mantida por pessoas físicas e jurídicas identificadas com a causa e com membros sem vinculação político-partidária. O OSL é integrado à Rede de Observatórios do Brasil. São 3 as grandes frentes de atuação do OSL. Educação fiscal, com a busca da compreensão da sociedade a respeito das funções socioeconômicas do tributo. Controle social, com o exercício do direito que cada cidadão possui de acompanhar os gastos públicos para verificar se os recursos são aplicados com eficiência, desde a sua licitação até a sua entrega. E a transparência, visando a publicidade dos atos da administração pública como princípio que viabiliza o controle social. Este é o trabalho do Observatório Social de Lages. Se você se identifica com a causa, venha exercer sua cidadania. Transforme sua indignação em atitude e venha atuar conosco como mantenedor ou voluntário.